futuro chegou sem avisar. Temos inteligências artificiais que escrevem leis, compõem músicas e decidem quem consegue empréstimo bancário. Nossos corpos já carregam chips subcutâneos de pagamento, vacinas genéticas e relógios que medem até o nosso estresse em tempo real. Megacorporações valem mais do que países inteiros, ditam políticas públicas e controlam os dados que definem quem você é. O ciberespaço não é mais ficção, é o lugar onde passamos a maior parte da vida, dopados por notificações, vigiados por algoritmos que conhecem nossos desejos antes de nós mesmos. Enquanto isso, nas ruas, a desigualdade explode. Favelas crescem ao pé de arranha-céus de vidro blindado. Entregadores sem direitos pedalam 14 horas por dia para alimentar o império de entregas em 29 minutos. Jovens trocam o diploma por lives de 12 horas na esperança de uma doação que pague o aluguel. A polícia usa drones com reconhecimento facial. Os marginais usam deepfakes para sequestrar a voz à distância. High-tech, low-life. Não é mais distopia. É o nosso agora. Sem chuva ácida, mas com calor de 42 graus em pleno dezembro e um feed infinito que nos mantém distraídos enquanto o mundo queima. Bem-vindos ao Cyberpunk. Gostaram desse texto? Pois é, ele foi escrito por IA. Blade Runner, dirigido por Ridley Scott e lançado em 1982, transporta o espectador para uma Los Angeles distópica no ano de 2019. Uma megalópole sufocada por poluição, chuva constante e dominação corporativa. Nessa sociedade decadente, onde a colonização espacial serve de escape para os ricos e animais reais tornam-se raros, os replicantes, seres criados por biotecnologias para servirem de mão de obra escrava para colônias extraterrestres, se tornam cada vez mais presentes. Após um motim, esses androides avançados do modelo Nexus 6 são proibidos na Terra e Blade Runners, caçadores especializados, recebem a ordem de aposentá-los. Rick Deckard, um Blade Runner aposentado e amargurado, é forçado a voltar ao trabalho para rastrear 4 replicantes fugitivos liderados por Roy Batty. Esses replicantes buscam desesperadamente estender sua vida limitada de 4 anos, confrontando seu criador. Durante a perseguição pelas ruas iluminadas por neon e por becos escuros, Deckard cruza com Raquel, uma replicante experimental dotada de memórias implantadas que a fazem acreditar ser humana, gerando uma conexão inesperada que abala suas certezas. Um ambiente que funde alta tecnologia à degradação urbana, arranha-céus imponentes contrastam com mercados lotados, veículos voadores cortam o céu poluído e o som constante da chuva amplifica a sensação de isolamento. O filme mergulha em questões sobre o que constitui a humanidade, empatia, memórias, mortalidade, apresentando replicantes capazes de raiva, medo e desejo de vida, enquanto humanos exibem frieza e indiferença. A obra estabelece o visual definitivo do cyberpunk. Neon, sombras, megacorporações e fusão entre homem e máquina, em um mundo sem esperança clara, onde a busca por identidade e significado ocorre em meio ao caos tecnológico e moral. O próximo filme é um filme antigo, que foi feito quando ainda não existia a definição de cyberpunk, mas ele traz elementos que podem ser considerados como pertencentes ao universo cyberpunk. Metrópolis, dirigido por Fritz Lang e lançado em 1927, apresenta uma visão futurista da cidade de Metrópolis no ano de 2026, onde a sociedade se divide rigidamente entre a elite privilegiada que vive em arranha-céus reluzentes e jardins de prazer, e os trabalhadores anônimos, condenados a trabalhar incessantemente nas profundezas subterrâneas para manter as máquinas gigantes que sustentam toda a estrutura urbana. John Fredersen, o senhor absoluto da cidade, governa com frieza calculada, priorizando o funcionamento perfeito das engrenagens acima de qualquer consideração humana. Seu filho Freder leva uma existência ociosa até o dia em que Maria, uma jovem operária,
aparece com um grupo de crianças para mostrar o mundo dos ricos, despertando em Freder fascínio e consciência da desigualdade extrema que ele sequer imaginava existir. Ao descer aos níveis inferiores em busca de Maria, Freder presencia a exaustão brutal dos trabalhadores e uma explosão catastrófica de uma máquina. Revoltado, ele troca de lugar com um operário e se junta à luta dos operários, enquanto John, temendo a agitação, ordena o inventor Rotvang que cria um robô idêntico a Maria, para manipular e desestabilizar os trabalhadores. O enredo avança com intrigas, delírios alucinatórios e uma revolta que ameaça inundar a cidade e afogar as crianças dos operários, culminando em confronto no alto de uma catedral gótica. O filme constrói um mundo visualmente avassalador, com contrastes entre luxo aéreo e opressão subterrânea, onde o avanço tecnológico amplifica a alienação humana e o risco de desumanização total. Suas cenas icônicas, como o robô sedutor, a cidade monumental e a multidão em revolta, estabelecem o arquétipo da distopia urbana que influenciou gerações, destacando o conflito eterno entre progresso mecânico e valores humanos. E vamos finalizar este bloco de hoje com uma série bem recente. Altered Carbon, série de ficção científica cyberpunk lançada pela Netflix em 2018. Adapta o romance homônimo de Richard K. Morgan e mergulha em um futuro distante onde a consciência humana é armazenada em dispositivos chamados cortical stacks, implantados na base da coluna. Esses stacks permitem que as pessoas sejam transferidas para novos corpos, chamados sleeves, tornando a morte física quase opcional para quem pode pagar por backups e clones, uma realidade que divide a sociedade entre imortais, os ultra-ricos que vivem séculos, e a maioria que enfrenta envelhecimento, pobreza e sleeves baratos ou sintéticos. A trama acompanha Takeshi Kovacs, ex-soldado da elite de um grupo de rebeldes treinados em habilidades mentais e físicas extremas, que acorda após 250 anos de prisão em Stack para ser contratado por Lawrence Bancroft, um dos homens mais poderosos da Terra. Bancroft morreu em circunstâncias misteriosas e seu backup automático não registra as últimas horas, levando-o a acreditar em assassinato em vez de suicídio. Ele recebe a chance de liberdade em troca de desvendar o crime. Ao investigar uma megalópole futurista saturada de neon, violência e corrupção, Kovacs cruza com a tenente Christine Ortega, que desconfia do caso e mergulha em uma rede de prostituição de alta classe, conspirações familiares e segredos do passado revolucionário que o conectam à líder da organização. A série constrói um universo visualmente impactante, com cidades verticais, hotéis gerenciados por IAs excêntricas e contrastes entre luxo exagerado e miséria nas ruas inferiores. A exploração de identidade fragmentada do corpo como mercadoria e do preço da longevidade dá profundidade à trama, culminando em reviravoltas que questionam lealdade, memória e o que resta do humano quando a morte perdeu seu peso definitivo. O primeiro livro de hoje é Snow Crash, de Neil Stephenson, que nos apresenta um futuro distópico em que os Estados Unidos se fragmentam após um colapso econômico, dando lugar a um mundo dominado por franquias corporativas, cidades-estado privadas e conclaves soberanos. O governo federal é reduzido a resquícios irrelevantes, enquanto corporações mafiosas e mercenários controlam a segurança e a infraestrutura. No centro da trama está Hiro, protagonista, hacker freelance e entregador de pizzas para a Cosa Nostra, rede controlada pelo mafioso tio Enzo. No metaverso, o universo virtual imersivo que Stephenson introduziu na literatura e precursor conceitual de realidades digitais modernas, Hiro se move como um príncipe samurai, entre avatares e ruas infinitas de um ambiente urbano global. A história ganha tensão com o surgimento de um vírus chamado Snow Crash, que afeta tanto os sistemas computacionais quanto os cérebros humanos. Hiro, ao lado de YT,
jovem e ousada que se desloca em skate pelas estradas corporativas, mergulha em uma investigação que conecta o perigo cibernético a antigas estruturas linguísticas sumérias. O enredo entrelaça ação, sátira social e reflexões sobre linguagem como forma de programação mental, explorando como mitos antigos e tecnologia contemporânea podem se sobrepor para controlar ou libertar. A narrativa flui com humor seco e ritmo acelerado, destacando o absurdo de uma sociedade hipercapitalista onde o virtual rivaliza com o real em importância. Livro Snow Crash, autor Neal Stephenson, editora Aleph. O próximo livro é um livro de contos. Sonhos Elétricos, de Philip K. Dick, reúne 10 contos escritos principalmente nas décadas de 1950, que serviram de base para a série Electric Dreams. A coletânea explora mundos futuristas onde o cotidiano se entrelaça com elementos perturbadores, questionando a essência da realidade, a humanidade e o impacto da tecnologia sobre a mente e a sociedade. Os textos apresentam cenários que parecem familiares, como subúrbios americanos, rotinas de trabalho, famílias comuns, mas aos poucos vão revelando distorções sutis ou radicais, produtos de consumo impostos de forma obsessiva, máquinas autônomas que escapam ao controle humano, ou percepções alteradas que fazem o protagonista duvidar do que vê e sente. Em um dos contos, um homem tenta comprar uma passagem para um lugar que não existe no mapa. Em outro, uma família enfrenta a invasão de algo que imita o pai. Há ainda histórias sobre robôs que desafiam noções de empatia e sobre sociedade onde a paranoia coletiva vira norma. A narrativa de Philip K. Dick carrega um tom seco e direto, com humor negro e tensão crescente, que expõe fragilidades humanas diante do avanço tecnológico e do poder centralizado. Livro Sonhos Elétricos, autor Philip K. Dick, editora Aleph. E vamos finalizar com o livro que é o início oficial do universo cyberpunk. Estou falando de Neuromancer, de William Gibson. O livro abre com a icônica frase: "O céu sobre o porto tinha cor de televisão num canal fora do ar", estabelecendo de imediato o tom de um futuro distópico saturado por tecnologia e decadência urbana. A narrativa acompanha Casey, um ex-hacker brilhante conhecido como cowboy do cyberespaço, que após tentar enganar antigos empregadores, teve seu sistema nervoso danificado por toxinas, impedindo-o de acessar a Matrix, uma alucinação consensual virtual onde bilhões de dados se manifestam como paisagens geométricas infinitas. Banido do mundo digital que o definia, Casey sobrevive à margem dos subúrbios em Shiba, no Japão, mergulhado em drogas e pequenos crimes. A oportunidade de recuperação surge quando ele é recrutado por Armitage, um misterioso ex-militar, e por Molly, uma mercenária com implantes cibernéticos, lâminas retráteis sob as unhas e lentes espelhadas nos olhos que a tornam uma figura letal e enigmática. A dupla leva a uma missão complexa que atravessa cidades-estados corporativas, estações orbitais decadentes e o submundo da rede. O enredo revela uma conspiração envolvendo inteligências artificiais poderosas, limitadas por restrições impostas por uma família criadora e forças que buscam manipular ou impedir mudanças radicais no equilíbrio digital. O livro explora a fusão entre corpo e máquina, a perda de identidade em um mundo dominado por megacorporações e o preço da dependência tecnológica, reforçando o status de Neuromancer como o romance que definiu o cyberpunk e cunhou termos que moldam nossa imaginação sobre o futuro digital. Livro Neuromancer, autor William Gibson, editora Aleph. Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!